Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, 11 de abril, segunda-feira da Semana Santa. Sejamos todos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. E você que pela primeira vez entra aqui no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva, ative as notificações, deixe sempre um comentário. E nesse nosso canal do YouTube você vai encontrar sempre algo ao redor da Palavra de Deus. Minha gente, Semana Santa, nós vamos transmitir a Santa Missa segunda, terça e quarta, 6 da manhã. E aí vai vir o Tríduo Pascal. E o padre aqui tem a paróquia, junto com o padre Murilo, muitas capelas. E nós vamos então, através do nosso Instagram e na homilia de quarta-feira, divulgar então os nossos horários do Tríduo Pascal, tá bom? Para quem quiser acompanhar, né? A quinta-feira Santo, o Lava-Pés, a sexta-feira da Paixão, a Vigília Pascal e depois o domingo de Páscoa, tá certo? Vamos então ao Evangelho dessa segunda-feira da Semana Santa. A igreja proclama para nós o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11, e diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus tinham sabido que Jesus estava em Betânia. Foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, adentramos então na Semana Santa da vida de Jesus. E o primeiro dia, então, antes da Páscoa que vamos celebrar, da ressurreição do Senhor, está descrito aqui para nós nesse capítulo 12 do Evangelho de São João. E eu gostaria de partilhar com você esses personagens que estão aqui, não é? A Maria que unge os pés de Jesus, Judas Iscariotes e Lázaro. E todos eles girando ao redor de Jesus. São as posturas humanas e de cada um de nós ao redor de Jesus. Muito bem. Jesus foi então a Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro que havia sido ressuscitado dos mortos por Jesus ao 4º dia. Diz lá então que Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, toma então quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. E ela faz o quê? Ela unge os pés de Jesus. Ela dá esse presente a Jesus, esse mimo e esse ato de louvor, de adoração. Veja, Jesus havia ressuscitado o seu irmão, não é? Jesus tinha um sentido muito grande no coração de Maria. É essa Maria que se senta lá no Evangelho de Lucas, aos pés de Jesus, para ouvir a palavra. É essa Marta que leva o puxão de orelha de Jesus. Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Uma só é a parte necessária, a parte que não é tirada nessa vida. Sentar-se aos pés de Jesus e escutá-lo. Portanto, Maria é uma mulher da palavra, e essa Maria não é a mãe de Jesus. Essa Maria tem um amor muito grande por Jesus, uma gratidão muito grande. E ela quer expressar esse amor a Jesus, de modo inclusive público. Ela já sabe, por exemplo, que os fariseus que estão por ali não são muito fãs de Jesus, mas ela é grata. Então ela derrama algo valioso aos pés de Jesus, esse perfume de nardo puro e que custa muito dinheiro. Veja, 300 moedas de prata, vai dizer Judas Iscariotes, o dinheirista, o mesquinho, o sovina, o mão de vaca, né? E veja, Judas é um dos discípulos de Jesus. É um dos homens do grupo de Jesus. Mas ele não ama Jesus como Maria, que não é discípula, não é do grupo, o ama. E aqui então vamos entender. Está Jesus no banquete, está Jesus no jantar. Maria
é essa imagem da alma generosa, que sabe ser grata, que sabe que pouco importa o valor daquilo que ela está oferecendo, pouco ou muito, mesmo sabendo que tem sempre quem vai achar aquilo um exagero. Imagina, para que dar tudo isso? Não precisa tudo isso, Jesus é simples, acha que Jesus precisa do melhor perfume no pé dele. Veja, mas ela quer ser grata, ela quer expressar as coisas que não têm preço e que aconteceram na família dela e no coração dela. Então ela faz um gesto de louvor, de adoração, mas é um louvor e uma adoração muito concreta, que passou aqui por um derramar de dinheiro, um derramar financeiro, porque o perfume custava caro. Na mesma cena nós temos Judas Iscariotes, então, que é a imagem da alma mesquinha, do discípulo tacanho, da pessoa que não sabe ser grata, né? Da pessoa que é legalista, da pessoa que recebeu muito de Deus, mas na hora de ocasionalmente ofertar, ele é mesquinho, ele é mal agradecido. Ganhou de Jesus coisas que não têm preço, mas fica colocando preço e medida curta naquilo que ele pode fazer por Jesus. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? E aí então João vai dizer, a preocupação dele nem era os pobres, ele era ladrão, dinheiro era uma coisa que mexia com Judas. Então, ele pensa sempre na lógica do dinheiro. E quantos discípulos de Jesus hoje não são assim, né? Até hoje. Na hora da gente ofertar, na hora da gente ser generoso, a gente faz conta. Conta do tempo. É muito tempo, demora demais, né? Conta do sono, eu preciso dormir, né? Conta dos apegos, eu não fico sem chocolate. Conta, fazendo conta. E conta, sim, do dinheiro, né? Minha gente, quantas pessoas passaram anos da sua vida gastando dinheiro para ter saúde psíquica, saúde física, foram curadas, mas na hora de ungir os pés de Jesus com algo generoso, são mesquinhas, são tacanhas, não ofertam nada, né? Não sabem sair de si, em contraposição a essa Marta, né? A Marta adoradora, que derrama o perfume precioso. Todos nós temos um perfume precioso a derramar aos pés de Jesus, se quisermos. Nossa vida, nossos dons, nosso talento, mas sobretudo o nosso coração, o nosso sim, a nossa vocação, né? Jesus é o grande tesouro da vida. Quando o assunto é Jesus, nenhuma renúncia é exagero. E aí, essa compreensão precisa ser manifesta em atitudes muito práticas, né? Judas é incapaz de fazer algo assim por Jesus. E veja, como ele é mesquinho, como ele é dinheirista, como ele é um homem tacanho, por óbvio ele fica deselegante e mal educado. Já seria pecado pensar o que ele pensou, né? Que exagero gastar tudo isso com Jesus. Jesus não vale tudo isso não. Mas não só pensa como fala, e fala em voz alta e fala na frente de Jesus, porque por detrás dessa frase elegante, nossa, esse desperdício, podia ter dado isso aos pobres, mas no fundo o que ele disse foi, Jesus, desculpa, o senhor não vale essas 300 moedas não. Não, o senhor é um cara gente boa, mas eu não gastaria tanto com você. Isso é falta de educação com Maria, falta de educação com Jesus. Mas todo mundo que ama demais o dinheiro dá bola fora, paga mico, é mal educado e não percebe. E aí Jesus então vai dizer, amigo, pobres vocês sempre vão ter, e parentes pequenos. De modo algum Jesus está dizendo que é certo a miséria, a pobreza. Fazer o quê, né, padre? Sempre vai ter pobre, tadinho. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando pontualmente ali, amigo, pobre vocês sempre vão ter com vocês. E esse perfume não resolveria a pobreza dos pobres todos que você está mencionando. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Veja, meus irmãos, a fé ela é feita de algumas ocasiões. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Ora, é agora a hora desse gesto de fé. Às vezes aí, pensa comigo, na sua comunidade, na sua vida, vai ter um retiro. A piscina está sempre lá, o churrasco está sempre lá, o futebol está sempre lá. Quanto a Jesus, nesse retiro é uma vez por ano, nesse acampamento é uma vez por ano, sabe? Outro divertimento, a praia não sai de lá, o shopping não sai de lá, né? Quanto a mim, é agora ou não é agora? Então, a gente fica deixando para depois o nosso amor a Deus, se é que temos, em vista de coisas que sempre vão estar lá. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Veja, a vida estava dando a Maria e a Judas ocasião de amar Jesus. Judas não soube aproveitar, porque o coração dele estava desviado. Mas Maria entendeu, bom, depois eu compro de novo um perfume desse, se é que vou comprar um dia, enfim. Mas esse momento é único.
Sabe, meus queridos, a vida é feita de alguns momentos muito únicos no crescimento da nossa fé. São momentos muito únicos e às vezes até irrepetíveis, onde eu vou poder amar, sacrificar, renunciar por amor a Jesus. Mas esse Judas em nós, mesquinho, egoísta, nos rouba esses momentos, né? E aí então vimos Maria, a alma generosa, adoradora, né? A alma que não faz conta e que diante de Jesus não acha nada exagero. Do outro lado, Judas, que apesar de discípulo é mesquinho, é tacanho, é dinheirista, é avarento, egoísta e frio. Mas aí nós temos Lázaro. Diz lá então que havia muita gente ali e que foram para lá, olha lá, não só por causa de Jesus. Jesus tem que ser a nossa grande causa, mas também para ver o Lázaro, que Jesus tinha citado os mortos. Gente, quem que não queria ver o Lázaro? Eu também ia querer lá ver. Eles, você está indo lá por causa de Jesus? Eu estou indo por causa de Jesus, mas eu queria ver o Lázaro também, gente. Um morto, 4 dias depois voltar à vida. Veja, e aqui tem, o que a gente entende desse Lázaro? Lázaro é a pessoa, é o cristão que vai sendo identificado com Jesus. A gente não tem que ir na igreja por causa de padre, é verdade, mas se o padre puder ajudar um pouquinho, melhor, né? Então presta atenção. Toda pessoa que é tocada por Jesus vai ser identificada com Jesus. As pessoas querem ver Jesus por causa do Lázaro. Por que tanta vontade de ver Jesus? Por causa das obras que Jesus fazia. Mas aí tem um lado bom e tem um lado da identificação com o Cristo perseguido. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Lázaro, você recebeu um milagre de Jesus? Então agora você vai sofrer como Jesus. Porque por causa dele, de Lázaro, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Então veja, Jesus está sendo perseguido, mas Lázaro agora também vai ser perseguido. A história não diz se Lázaro acaba sendo assassinado e morto como foi Jesus, mas sobre Lázaro agora então já recai o ódio, a perseguição, as picuinhas que recaíam sobre Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, que a gente possa ter muito e sempre que for ocasião sermos como Maria e nunca como Judas. Que a gente possa ter ocasiões e que a gente saiba acolher como dom de Deus os momentos em que somos como Lázaro, perseguidos porque instrumentos de Deus, né? Como Lázaro acabou sendo um instrumento de Deus para a conversão de tantas pessoas. Mas entre Lázaro e Judas, sejamos sempre Lázaro, nunca Judas. Entre Maria e Judas, nunca Judas, sempre Maria, aos pés do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.